Olá! Na semana passada, nós perdemos o grande David Lynch, um dos maiores cineastas e roteiristas do nosso tempo, e que infelizmente morreu de uma doença pulmonar. E quem era David Lynch? Era esse cara aqui, ó. Esse aqui, e que criou obras inesquecíveis e muitas vezes incompreendidas também. Só que no caso dele, essa incompreensão era proposital. Isso porque David Lynch, ele foi o mestre do bizarro, do absurdo e do surrealismo moderno. Ele era um diretor que não se contentava com normalidade no cinema e nem com conceitos que já conhecemos, como Jornada do Herói, Final Feliz e outras coisas já pré-determinadas. Ele gostava de cutucar, de provocar, de transgredir tudo isso. Cada filme dele era uma coletânea de incômodos emocionais. Só que assim, não era aquele incômodo de ver um filme ruim, por exemplo, mas aquele incômodo que mexe com o subconsciente e que tira o espectador da zona de conforto. E que tira da gente também esse nosso costume de ver mais do mesmo e de ver coisas que fazem sentido natural. Isso porque as obras dele têm uma trama mais estranha do que a outra. Um conjunto de imagens e de personagens que só podiam ter saído da cabeça dele. E isso desde o primeiro filme, que foi esse aqui. Ó, Eraserhead, a estreia de David Lynch no cinema. Esse filme, ele conta a história de um casal que gera um bebê mutante e a mulher abandona o marido e ele tem que cuidar do bebê sozinho, e um bebê que não para de chorar. E gente, eu garanto para vocês, Eraserhead é o filme mais bizarro que eu já vi na minha vida. Se você um dia assistir esse filme aqui, ó, você vai ter que escolher qual é a coisa mais doida que você vai ver passando na tela. Tem uma cena em que os sogros dele convidam ele para jantar, oferecem um frango assado, e ele fura o frango com um garfo, e o frango assado começa a se contorcer de dor. Aí tem uma cena também em que a menina, uma moça com a bochecha enorme, sai do radiador do quarto dele, né, aquele aquecedor, e começa a cantar, a dançar e a pisotear num monte de fetos que vem caindo do céu. Não sei se são fetos ou se são espermatozoides gigantes, mas ela começa a pisotear eles e começa a rir. Também tem a parte em que o protagonista, ele sonha, e no sonho dele, ele perde a cabeça literalmente, aí um garoto acha a cabeça dele na rua, leva para uma fábrica e joga a cabeça dele numa máquina, tipo máquina de moer carne, só que em vez de sair carne moída, sai um monte de borrachas. Sabe aquela borracha de colocar no lápis? Pois é, esse tipo de situação. E isso sem falar no bebê, né? No próprio bebê mutante, que rende para mim uma das cenas mais assustadoras que eu já vi em um filme. Enfim, bizarro até a medula. Eraserhead chamou a atenção de várias pessoas e, inesperadamente, chamou a atenção do produtor Mel Brooks, que acabou chamando o David Lynch, que na época tinha cerca de 30 anos, para poder fazer um filme baseado em uma história real. Daí surgiu O Homem-Elefante, que infelizmente eu não tenho na minha coleção, mas é um filme emocionante e um dos mais marcantes que eu já vi. É a história de um rapaz cheio de deformidades físicas, né, na cabeça, na perna, enfim, ele tinha várias deformidades que davam a ele um aspecto de elefante. E ele foi resgatado de um circo de horrores por um médico interpretado pelo Anthony Hopkins, olha aí. E o filme foi um sucesso e teve 8 indicações ao Oscar, incluindo melhor filme e melhor direção para o David Lynch. Aí ele foi só subindo e começou a ser chamado para fazer superproduções. E é aí que vem o maior arrependimento da carreira dele. Esse filme aqui, ó. Duna, de 1984. Sim, foi David Lynch que fez a primeira adaptação de Duna aos cinemas, que é esse aqui. E ele odiava esse filme. Odiava porque o corte final não era dele e o que saiu no cinema saiu totalmente diferente do que ele imaginou. E para piorar, o filme foi um fracasso. De crítica, de bilheteria, deu um prejuízo enorme ao estúdio e quase fez o próprio David Lynch desistir do cinema. E sabe o que é pior? É que sabe que filme o Lynch recusou antes de fazer Duna? O Retorno de Jedi. O próprio George Lucas
convidou o David Lynch para fazer o Retorno de Jedi, que recusou, e o filme acabou indo para outro diretor. E o resultado é que o Retorno de Jedi conseguiu mais de 400 milhões em bilheteria, ganhou o Oscar de melhores efeitos visuais e é cultuado até hoje. Foi aí que ele percebeu que esse negócio de superprodução não era com ele, e ele voltou ao ambiente que realmente deixava ele à vontade, que eram as tramas enigmáticas dele. E foi aí que ele fez essa obra-prima aqui, ó. Veludo Azul, aqui embaixo, tá? Esse DVD aqui são aquelas coletâneas de 2 filmes em um, que é do mesmo diretor, ou é da mesma distribuidora, e às vezes os 2 filmes não tinham nada a ver um com o outro, que é esse caso aqui mesmo, ó. Aqui temos Rain Man em cima e Veludo Azul embaixo. Esse aqui eu vou abrir, olha aqui. Ó, Rain Man, tá bom? Aqui no primeiro DVD. E o segundo, ó, tá aqui, Veludo Azul. Edição especial ainda, ó. Tá bom? Bom, Veludo Azul, gente, eu não vou falar nada sobre ele. Só posso dizer que no começo do filme tem uma orelha decepada no chão, tem a maior atuação do Dennis Hopper como um vilão que vive inalando um gás que ninguém sabe o que é, e tem a Isabella Rossellini. Ou seja, assista. Let's fuck! I'll fuck anything that moves! Em seguida, ele fez outra obra-prima, só que não no cinema, mas na televisão, que foi a série Twin Peaks, que fez história. Toda a maestria e o estilo que Lynch já tinha colocado no cinema, ele trouxe para Twin Peaks. Ele segurou o espectador sobre uma questão: quem matou Laura Palmer? E essa acabou sendo a personagem mais famosa já criada pelo diretor e roteirista, graças a essa série que teve 2 temporadas. E aqui também ele passou por pressão de estúdio, porque a emissora ABC queria que o Lynch revelasse logo quem era o assassino, e a segunda temporada acabou tomando um rumo um pouco diferente do que ele queria. Mesmo assim, Twin Peaks ajudou a mudar os rumos da televisão, a mostrar uma série totalmente fora da caixa, inovadora, intrigante, inteligente e cheio de bizarrices, como por exemplo, a mulher que fica carregando um tronco de árvore para lá e para cá. Na década de 1990, ele fez 4 filmes, todos excepcionais. Coração Selvagem, com Nicolas Cage e Laura Dern e Willem Dafoe, que tá bem nojento nesse filme. Twin Peaks, Os Últimos Dias de Laura Palmer, que é um prelúdio da série, e ele é excepcional, mas para quem é fã mesmo de Twin Peaks. A Estrada Perdida, que tem um cara que tá na frente do Bill Pullman e conversa com ele por telefone, como se fosse outra pessoa telefonando. E Uma História Real, que é simplesmente maravilhoso, e é o filme censura livre do David Lynch. A única esquisitice que tem aqui é o fato de um senhor de idade atravessar um estado inteiro em um tratorzinho de cortar grama. Só que isso aconteceu de verdade. E eu já falei sobre ele lá no vídeo de 1999 no cinema. Eu vou deixar o card aqui para vocês verem, tá? Mas ele e o Homem-Elefante são os 2 filmes acessíveis do cineasta. Justamente os 2 filmes baseados em histórias reais. So long ago. Quando o século virou, ele fez essa joia, bem aqui, ó. Cidade dos Sonhos. Um filme inteligente, instigante, sarcástico, sensual e também dá um nó na nossa cabeça, especialmente no final do filme. Tem um cara nesse filme que ele manda e desmanda em Hollywood e é simplesmente chamado de cowboy. Tem troca de identidades lá na frente, tem um casal que assombra uma pessoa até ela se matar, e quando o filme termina, você fica tão perdido quanto a pessoa que sofre amnésia no início do filme. A atriz que sofre um acidente, ela sofre amnésia. Pois é, a gente fica do mesmo jeito. Enfim, é o efeito David Lynch. E Cidade dos Sonhos é possivelmente o meu favorito dele. O último filme dele foi Império dos Sonhos, que tem quase 3 horas de duração. E eu confesso que não me pegou tanto quanto o filme anterior. Mas ainda assim, é David Lynch puro. Especialmente por seus típicos personagens atípicos. Quer ver? Vou dar um exemplo. Vou dar um spoiler só do começo do filme, tá? O comecinho. Tem uma vizinha inconveniente que ela começa a falar um monte de doidice para a personagem da Laura Dern, e a cara da Laura representa a nossa cara. Tipo, olhando para a vizinha, com cara de
Oi? É o quê? Depois disso, ele voltou para a televisão com a série Twin Peaks: O Retorno, só que eu não assisti. Eu fiquei com medo de me frustrar e eu preferi continuar com a bagagem que eu já tinha, que inclusive já é uma senhora bagagem. Mas se você assistiu e recomenda, deixa aqui nos comentários, tá? David Lynch desafiou várias coisas, mas principalmente desafiou as convenções hollywoodianas, desafiou os estúdios e desafiou o público. E eu vou ser bem pessimista agora. Eu acho que nunca mais vai surgir alguém como David Lynch. Isso porque, como eu disse no short, o mundo de hoje está muito carente de ideias criativas, ousadas, autênticas e corajosas. Então, pessoal, recomendo que você veja toda a filmografia do David Lynch. Eu garanto que você vai sair dessa filmografia uma nova pessoa, que vai sair também encantado e ao mesmo tempo assustado com as possibilidades do cinema, algumas abertas por causa dele. Portanto, David Lynch, muito obrigado, descanse em paz. Você vai fazer muita falta. May suffering belong to no one. Peace. E você, já assistiu algum filme do David Lynch? O que você sentiu quando assistiu? Coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou querer saber, viu? Gostou do vídeo? Então aperta no like, compartilha nas redes sociais, nos grupos de cinema, da família, dos amigos e de outros fãs desse gênio do cinema. E não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e não perca nenhum dos nossos vídeos. No mais, muito obrigado pela audiência. Beijo a todos, saúde e segurança para todo mundo e tchau!